Saudações! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Negras. Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 474. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com o Gibson, com a Ana e com o Dudu. Começando essa live, começando esse podcast logo depois da derrota do Coringão para o 100 Mundial. Então tá todo mundo de cara feia aqui. Mas o Dudu parece que tá sorrindo um pouco, é porque você tá vendo a NFL, né, Dudu? Por enquanto é o que vai animando, né? O final de semana, para não falar o domingo ao final de semana, porque infelizmente os pênaltis não nos ajudaram nesse final de semana. Como que tá aí o Super Bowl? Por enquanto tá dando Seattle por 9-0, 12-0, desculpa. Mas tá no terceiro quarto ainda. Sem touchdown. Já foi o show, então. Deve estar emocionante o jogo, mas os pelo menos estão chutando melhor que o Memphis. Enfim, meus amigos, vamos deixar o Super Bowl de lado por enquanto. O Dudu vai dando os updates aí, de repente acontece um touchdown, né, Dudu? Alguma coisa mais movimentada aí. Vamos falar dessa partida que acabou de acabar, né? O Corinthians saiu derrotado na Neoquímica Arena pro 100 Mundial, 1-0 ali, talvez a única chance que o nosso adversário teve. O Corinthians dominou bastante a partida, mas não foi efetivo, né? Teve uma penalidade ali no primeiro tempo que o Memphis perdeu. E eu queria saber de vocês o que vocês acharam dessa. Enfim, vamos lembrar o seu saldo da semana também, né? O Corinthians no meio da semana ganhou de 3-0 do Capivariano. Gols do Kaique, do Guinegão e do Dieguinho. No Paulista está em quinto lugar agora, 11 pontos, 7 jogos, só mais um jogo para ser jogado. Enfim, então só pode chegar a 14 pontos. Ainda não está garantido, né, 100%, ou já está garantido, eu não sei. Matematicamente ainda não. Só com a vitória. Enfim, mas vamos falar da partida então, Ana. O que você achou desse jogo do Corinthians nessa noite? É um jogo que mais uma vez o Corinthians dominou, mas parece arame liso, né? Não machuca ninguém, não tem lances muito efetivos. E quando tem a chance, acaba desperdiçando e num contra-ataque o time de verde acabou matando. Eu acho que o Dorival faltou botar gás, não estava confiando muito no nosso banco aí, porque estava vendo que Bidon e André já não estavam correndo tão bem, tanto que depois imediatamente ele mudou. Também é fruto de que a gente não tem Carrillo, não tem Martínez por culpa dele próprio, né? São jogadores que poderiam ter entrado aí no meio de campo. Mas, de novo, acho que o Corinthians tem que resolver isso. Tá jogando melhor, o desempenho é bom, mas não mata, não faz gol. Precisa resolver isso. E sempre quando o Pedro Raul entra, eu penso, hoje vai. Não, acaba a fundo. Só piora, né? Eu não sei por que ele tá dando tanta chance assim. Era melhor botar o Guinegão, o Kaique, sei lá. E você, Gibson, como é que viu a partida de hoje? A Ana já falou bem e ela comentou, acho que não sei se foi o podcast passado ou retrasado, o Corinthians jogou bem em vários jogos desse campeonato e não saiu com a vitória, né? Às vezes saiu com uma vitóriazinha, um empatezinho merda ali, amargo, enfim. E esse jogo foi outro desses, que o time dominou, jogou melhor, criou mais chances, mas não conclui, né? Não consegue botar a bola dentro do gol. E é aquela coisa, que o futebol vale o gol, e aí é clássico e vice-versa. Então agora durma essa semana com esse barulho na cabeça. Apesar de ter jogado melhor, perdemos. Triste. E Dudu, você conseguiu ver o jogo ou você ficou dividido aí entre os seus dois amores? Não são dois amores, né? Corinthians é bem maior, mas dava uma zapiada, até porque o jogo tava interessante. Mas tem a parada técnica, a parada para hidratação, enfim, né? O jogo ali começou um pouquinho depois, mas eu acabei assistindo mais o jogo do Corinthians. Eu acho que não tem muito o que falar, né? Acrescentar do que a Ana e o Gibson falaram, em função de que o Corinthians jogou melhor, mas não faz o gol. Lembrando, o Corinthians foi melhor nos 3 clássicos, mas não ganhamos nenhum dos 3 clássicos nesse campeonato. E isso faz falta. Eu acho que está sendo muito interessante esse meio campo que o Dorival está montando, né? Eu acredito que o Matheus Pereira está tomando, se é que já não tomou a condição de titular. Ele não vai poder jogar contra o São Bernardo, mas junto com o André e com o Bidon, eles meio que estão... Eles não têm posições fixas, né? O Matheus Pereira recua um pouco mais para sair com a bola, o Bidon tá jogando mais pela direita e o André pela esquerda, mas eu acho que eles podem flutuar. E aí vai dar muito mais versatilidade para o Corinthians e para que essa bola
chegue mais ainda, né? Mais redonda, como a gente quer no Yuri e no Memphis. Mas eu acho que tá sendo um meio de campo bem interessante que ele tá fazendo aí. E volto a falar também, uma pena que, já que ele colocou o Guinegão no meio da semana, não sei porque ele não arriscou colocar o Guinegão no final do jogo em vez do Pedro Raul, até pela velocidade, por ele ser mais incisivo, do que ficar jogando bola aérea. Se é pra jogar bola aérea, já deixa o Gustavo Henrique lá, que ele é muito mais eficaz que o Pedro Raul nas jogadas aéreas. O jogo não passou pela esquerda, hoje especialmente, porque o Bidu jogou muito mal. Jogou muito mal o Bidu essa noite. No meio da semana ele entrou e mudou a partida, é verdade. Mas hoje, nessa noite, o Bidu errou muitas bolas e muitos dos contra-ataques do nosso adversário foi dado pelo Bidu. Não foi o do gol, né? O do gol, me parece que o Garro foi muito mole ali, Ana. O Garro entrou, eu tinha uma expectativa grande, né? Ele costuma jogar bem contra o C Mundial e hoje não foi nada disso, né? Ele entrou e o time piorou vertiginosamente. O Bidon cansado estava melhor do que o Garro descansado. Não, concordo com você, mas eu acho que eu teria mudado dupla ali já, eu já teria mudado o Garro e o Charles. Eu acho que estava faltando a bola chegar no Garro. Nós estávamos perdendo a bola um pouco antes, o Garro teve que voltar muito para buscar essa bola e não é a dele receber de costas. Bom, eu não teria tirado o Matheus Pereira, mas tudo bem. São coisas que acontecem e tal. Acho que é melhor que aconteça agora do que acontecer mais para frente, mas concordo com você, o Garro não tá bem esse ano como não teve bem no final do ano passado, por isso que ele já é banco e continua sendo banco. Também não foi bem contra o Capivariano, outros jogadores foram melhor que ele. Não sei se está precisando mais confiança, se o banco mexeu com ele, não sei. Mas não tá fazendo a diferença esse ano, espero que durante o ano melhore. Mas para mim estava faltando gás ali no meio de campo. O André claramente estava muito pior fisicamente do que o Matheus Pereira. Eu não entendi essa modificação, mas já sei que também nenhum jornalista que está lá vai perguntar. Então, nós vamos ficar sem saber mesmo. E Gibson, e o Gabriel Paulista, que foi eleito o craque da partida pela Irmandade nesse jogo, né? Talvez a melhor chance de gol foi a dele, né? Porque a do Memphis ele chutou para fora, no penal ali, escorregado. Uma bela cabeçada do Gabriel Paulista, tá se firmando na equipe titular, né? Hoje ele é o titular da nossa zaga ao lado do Gustavo Henrique. Tá se firmando sim, jogando muita bola. E você vê, é um cara que aparece na frente, né? Quando ele chegou, eu lembro que eu vi as estatísticas dele e falei, é um cara que... tem zagueiro que mete gol, né? De cabeça, vira... As estatísticas dele não eram muito inspiradoras. Eu falei, esse cara aí não vai ser um cara... Mas ele tá chegando ali na frente e tá ajudando o time pra caramba, enfim. Não conseguiu, enfim, fazer o gol hoje, mas saltou à vista a atuação dele. Pelo menos vontade ele tá, né? Mas também mostrou técnica também, enfim. Teve azar, não saiu o gol, mas poderia ter saído. Em segundo lugar ficou o Bidon, né? Também fez uma boa partida o Bidon, cansou realmente no final. Mas ele cansado, o time estava melhor. Impressionante como esse garoto vem subindo de produção aí. Talvez aí, mandando um recado aí pro Ancelotti. Improvável, né? Mas não custa sonhar. E o Memphis? Perdeu um pênalti. O que você achou da partida do Memphis essa noite? Foi uma partida bem abaixo dele, mas mesmo assim eu acho que como o Corinthians jogou mais, o Corinthians buscou mais o gol, ele foi importante lá na frente, assim, ele até prendeu bola, eu acho que ele sentiu um pouco o ritmo ainda do jogo. Eu não achei uma ótima partida dele, mas assim também não foi péssima. Assim, ele tá melhorando. Correu mais hoje do que, por exemplo, contra os Urubus. Como a gente perde o jogo e ele acabou perdendo um pênalti, não é que o goleiro defendeu ou ele bateu na trave, acabou sendo um pênalti esdrúxulo. Eu acho que abalou um pouco assim abalou um pouco o time, tanto é que o time ficou nervoso depois que perdeu o pênalti, mas eu acho que ele ainda tá buscando o melhor condicionamento dele, para que possa ajudar o Corinthians aí, ajudar os companheiros antes dele se apresentar à seleção aí para a Copa do Mundo. É isso, então, Ana, e você acha que as câmeras flagraram, né, um pouco antes do penal do Memphis, o jogador do Samuel dando uns tapinhas ali na marca do pênalti e tal. Você acha que isso atrapalhou ou é mais superstição do que outra coisa? Não, eu acho que sim, porque parece que ele realmente fez parece que quando o Memphis vai cobrar, tá meio enlameado ali, aonde vai pôr o pé de apoio e escorrega. Mas o Memphis deveria ter visto essa marca do pênalti antes dele cobrar, né? E ter ajeitado ali para ficar do melhor e
e não fazer essa cagada. Mas eu acho que teve a ver, sim. Mas melhor que tenha acontecido agora do que num jogo eliminatório. É isso, meus amigos. No ano passado também jogamos 7 vezes contra esse adversário. Perdemos uma vez num jogo que valia menos quer dizer, pro Gibson valia mais, porque era um jogo de 3 pontos. Mas o jogo de classificação e tal, quando valia título, infelizmente, né, Gibson? Ganhamos. Vamos ter esperança nesse time no jogo eliminatório, no jogo contra o Bahia. E aí, Dudu, como é que tá o Super Bowl aí? Tá pra terminar o terceiro quarto agora. Acabou de ter o primeiro fumble. Agora a posse vai ser pro Seattle. Faltam 10 segundos pra acabar o terceiro quarto, mas vamos ver. Ainda continua tá 12-0. Sem touchdown. Daqui 30 minutos você pergunta, como tá? Faltam 10 segundos para acabar o terceiro quarto, porque fica aí parado 50 anos. Tem jogo ainda, tem jogo. Tem que tomar cuidado. E a gente não pode deixar de comentar, né, no jogo do meio da semana. Até, enfim. E a Ana caiu aí, ó. Enfim, vamos tocar aqui. Quando a Ana voltar, a gente coloca ela no jogo. Enfim, como eu estava falando, a gente não pode deixar de falar do jogo do meio da semana, a vitória contra o Capivariano. Menos a respeito da vitória, né, que era esperado, mas foi um 3-0, e mais de opção, porque foram 3 gols do Terrão, né? O Dieguinho, que acabou sendo eleito craque, né? E o Guinegão e o Kaique marcaram os gols do Corinthians. Enfim, sendo o Dieguinho e o Kaique marcando o primeiro gol deles com a camisa do Corinthians. Importante, né? Ter usado a base e eles estarem marcando gols. Mas e aí, Gibson? E a molecada? Cara, foi uma grata surpresa poder contar com eles. A gente sabia que era um jogo, enfim. O Corinthians botou ali os reservas por causa do clássico no fim de semana. Muita gente se empolgou em ver a molecada jogando. Eu acho legal mesmo que eles fizeram o que fizeram. Principalmente o gol do Kaique foi uma pintura. Mas, tipo assim, quando um time é mais fraco, um adversário bem mais fraco. A gente sabe que se botar esse trio ali na frente pra jogar o clássico, por exemplo, acho que não ia dar essa liga que deu durante a semana contra o Capivariano, enfim, né? Então, assim, eu acho do caralho ver a molecada jogando bem, disposta e marcando gol. Mas acho que muita gente se empolgou no meio da semana e falou, não, tem que botar esse moleque pra jogar. Eu vi gente pedindo pra jogar no clássico. Falei, calma aí, galera, segura a onda. Uma coisa é um nível, outra coisa é outro nível, né? Mas essa molecada vai crescer muito ainda durante o ano. Pô, estamos no comecinho do ano. Então, eu fico feliz pelo desempenho dos 3, né? Não só conquistaram os 3 pontos, como deixaram um baita cartão de visita. E espero que eles vão recebendo agora gradualmente mais chances ao longo do campeonato. Não jogaria com eles desde o começo da partida, mas, pô, falta 20 minutos. Põe 2 moleques lá. E, Ana, o Dieguinho acabou entrando, ele estava na reserva nessa partida, né? Na verdade, o titular era o Caio César, que jogou alguns minutos, estava jogando bem, mas saiu com uma contusão muscular. E na mesma partida, o Hugo, lateral, também teve um menisco rompido, parece. E vai ficar um tempo fora aí, 2 contusões, e o Corinthians continua sem avisar o tempo de recuperação de cada um, né? Inclusive nem falou que grau foi a lesão do Caio César. A gente não consegue nem estimar, porque não tem se é grau 1, grau 2, né? Então fica difícil saber, mas tava me agradando o Caio César ali no começo, tava indo pra cima. Lógico, não dá pra gente... Eu não conheço ele de antes, né? Então eu só vi esses comecinhos, mas tava me agradando esse comecinho, vamos torcer pra ele voltar logo. O Hugo provavelmente vai ter que fazer cirurgia, vai demorar uns 2, 3 meses aí pra voltar. Mas parece que como tá acertando com a volta do Andileri, né? Então o Andileri deve fazer aí a reserva do Matheus Bidu. Parece que o Andileri e eu não sei o nome dele, o marroquino, já tá em São Paulo para assinar. Vamos falar aqui daqui a pouco desse marroquino. O Hugo teve uma contusão séria no joelho, mas é só o menisco, né? Pelo que eu entendi, não houve lesão no ligamento. O ligamento é que é mais demorado a recuperação. O menisco normalmente é mais rápido. E é isso, a lesão o Corinthians deve renovar com o Andileri, que o Andileri já perdeu a chance de ter levantado uma taça aí, né? Ele e o Martínez estavam fora. Enfim, perderam a chance. Vamos entender se o Angileri vai acertar. Ele quis ficar esse tempo sem contrato para ver se conseguia coisa melhor. Não apareceu nada para ele vai ter que assinar com a gente mesmo, pelo que eu tô entendendo. Tá caminhando por esse lado, né? Teve uma proposta do Internacional, mas não foi melhor do que a do Corinthians. Enfim, o Angileri já tá na parte final da carreira dele. Eu acho que ele quis aí ver se aparecia alguma coisa e não apareceu. E aí, Dudu, teve touchdown aí? É isso?
Touchdown do Seahawks agora, 19-0. Mas tem ainda mais de 13 minutos de jogo. Bom, e aí o Angileri pode chegar ou não, né? Tá aí nesse lenga-lenga, todo mundo na espera. O tal do Kaique do Bahia, que a gente acabou comentando rapidamente um pouco, né? Não vai chegar, né? O Osmar Stabile impediu que o negócio acontecesse porque ele é o mesmo empresário do Cauê Furquim, que o Bahia tirou do Corinthians aí na mão grande, ali da nossa base, né? Então o negócio, por ser do mesmo empresário, não vai acontecer mais, né? E o que falta pouco para chegar, tá todo mundo dizendo que ele inclusive já tá chegando, vai fazer exame médico e tal, é esse marroquino, tal, o Zacaria Labiade. Ele tava no estádio hoje, né? Informação que falaram que ele tava vendo o jogo. Né? Nunca ouvi falar desse Zacarias. O Zacarias que eu conheço era outro, né? Marroquino, ele nasceu na Holanda, né? Na verdade, ele nasceu na Holanda, de família marroquina, mas preferiu jogar pela seleção marroquina. É um meia ambidestro. Gibson joga na direita e também joga na esquerda. Parece que ele tem uma preferência pela direita, mas ele pode jogar dos dois lados, né? Ele fez a base no PSV, onde ele conheceu o Memphis. Como é que você tá vendo? Ele mais um jogador livre no mercado, né? O Corinthians não precisa negociar com o clube. Ele estava na China, né? Não precisou negociar com nenhum clube. O negócio foi direto com o jogador, que deve acertar aí até o final de 2026. Então você vê, é um contrato curto, né? É um cara que, enfim, não é mais moleque. Parece que teve uma lesão séria há 2, 3 anos atrás. Perdeu uma temporada inteira por causa disso. Depois, aparentemente, se recuperou. Eu também tinha lido que ele é ideia, joga na direita e na esquerda. Eu também jogo na direita e na esquerda. Jogo mal dos dois lados, mas jogo na direita e na esquerda. Né? Mas, assim, se é pra compor elenco, que é o que tá dando a parecer, né, dessa contratação, pelo menos foi bem feito no sentido que não vai ter que gastar uma puta grana, né, um salário gigante, enfim. Então, assim, não tô esperando grande coisa, mas vai que chega e me cala a boca, né? E Ana, parece que ele já estava negociando com o Corinthians em 2025, né? Mas o transfer ban ali impediu o acerto, né? Ele já passou pelo Sporting de Portugal, pelo PSV, pelo Ajax da Holanda. Em 2025 fez 25 jogos, 6 gols e 4 assistências. Pelo que eu vi, ele jogou com o Elias no Sporting. E aí também foi perguntado pro Elias, mas isso foi em 2012, né? Foi quase no século passado que ele jogou com o Elias, né? Mas na carreira, pelo que eu vi, todo time que ele jogou, ele faz uns 50 jogos, uns 13, 14 gols, umas 6, 7 assistências. Então, se ele fizer isso em um ano aí, pra nós tá ok. Como por elenco, nós estamos precisando de gente pro meio de campo. Acho que ok, vamos ver aí. Podia ter feito um contrato até mais curto, podia ter feito um contrato até o Memphis ir embora, tipo. E aí renovava depois se servia ou não, né? Mas tá bom, vai. E Dudu, ele tá vindo da China, né? Jogadores desse mercado às vezes demoram para se adaptar e entrar no ritmo de futebol brasileiro, né? Com mais pegada, com mais vontade aí. Como é que você tá vendo essa contratação? Eu conheço pouco jogador, basicamente foi o que o pessoal falou. Mas eu acho que ele vai ter que correr muito atrás, assim, pela questão do condicionamento físico. Não foram tantos jogos que ele fez ano passado. E a gente sabe da dinâmica do futebol chinês em relação ao futebol brasileiro aqui, sendo que aqui tem jogo toda quarta e domingo, quando a gente não joga 3 vezes na semana, né? Se o Dorival aprovou, ele deve ter visto alguma coisa, alguns DVDs aí desse jogador, né? Então a gente tem que esperar para ele poder pegar um condicionamento físico, ver direitinho, ver ele jogar um pouco para avaliar, que era o que a gente queria estar falando hoje aqui do Caio César, né? Mas infelizmente ele se contundiu. Acho que vai ser a mesma coisa aí com esse marroquino, mas enfim, o Corinthians está virando uma legião estrangeira, assim. Tem um holandês, vai ter um marroquino, até pouco tempo atrás tinha um espanhol, enfim, né? Fora os argentinos, uruguaio. Daqui a pouco vai ser difícil achar brasileiro no Corinthians, né? Mas vamos esperar para ver, para poder falar melhor do jogador. Eu fico bastante com o pé atrás dele, por ele tá jogando na China, enfim, já tá uns 2, 3 anos lá. Ele vai demorar um pouco, eu acho, para se entender com o futebol brasileiro. Eu acho que depois da Copa a gente vai poder entender um pouco melhor como esse jogador vai produzir para a equipe. Então eu acho que esse início vai ser mais devagar. Eu, por exemplo, achava que o Vitinho estaria um nível acima do que ele está hoje.
no final do ano passado ele terminou melhor do que ele começou esse ano. Ele não tem aproveitado tanto as chances que ele teve, por exemplo, o Vitinho, que também estava no... Onde ele estava? Estava na Arábia, né? Estava em algum futebol aí menor, enfim. Então, acho que a gente tem que ter um pouco de paciência aí com ele. Tá rolando a história do tal do... É Alan ou Alan do Flamengo? Alan, enfim. Que pode chegar aí. Alan, né? Pode chegar aí, mas vamos esperar estar mais confirmado pra gente trazer mais informação do jogador. O que tá já certo é a saída do Donelli. Mas um empréstimo curto, né, Gibson? Até o meio do ano pro futebol árabe. O goleiro da nossa base aí, o Donelli, que teve muitas chances aí no passado e agora tava amargando aí, terceiro, quarto goleiro. E agora vai ter uma chance aí, jogar uns meses lá nas Arábias. Achei o empréstimo tão esquisito, nem 6 meses, né? Já estamos em fevereiro, né? Enfim. Vai ficar lá 4 meses e meio, 5 no máximo, né? Enfim, esquisito. De repente ele acha uma boquinha lá pra ele, os caras resolvem contratar ele, enfim, cava lá um petrodólar, né? Ele abre um buraco no jardim e sai um petróleo lá, enfim. Mas eu acho um empréstimo de 5 meses bem esquisito, enfim. Foi o que conseguiu, né? O Corinthians estava tentando passar o Donelli faz tempo e não conseguia pra ninguém. Achou ali um árabe e acho que é até interessante pra ele essa experiência internacional. De repente ele volta aí com mais experiência, com um pouco mais de lances pra colocar no seu DVD e arrumar outro time aí, ou mesmo ficar lá nas Arábias, né? O Guilherme Biro também foi inicialmente por empréstimo, depois foi contratado. Vamos torcer aí pro garoto que sempre jogou, enfim, sempre defendeu, né? Sempre foi muito leal ao Corinthians. O Anel Martínez, hein? Chegou, voltou o Martínez, apareceu, mas se reapresentou depois de 35 dias. Algumas coisas me intrigam nessa história do Martínez, vou ser sincero. Se ele estava sem passaporte, com passaporte vencido, como é que ele saiu do Brasil? Não, o passaporte estava cheio, né? Não estava vencido. Ele encheu bem na saída aqui. Eu não consigo entender isso, tá? Desculpa. Pra mim tem gato nessa tuba. Não, só pra complementar, Ana, assim, pediram pra ele renovar o passaporte porque tava cheio, né? Então ele falou, olha, eu vou lá fim de ano visitar a família, já renovo o passaporte. Chegou lá, tava aquela zona no país. Mas ele pediu a renovação do passaporte só dia 13 de janeiro, né? Quando a representação do Corinthians foi dia 4, dia 5, né? Ele já não tinha muita intenção de voltar no dia da representação, já que ele não tinha pedido ainda o passaporte. Se ele pede quando ele foi, dia 22 de dezembro, o Trump nem tinha ido ainda. E esses caras conseguem passaporte de emergência, não sei o quê. Eu acho que ele quis tirar uma folguinha a mais aí. Acho que mesmo essa zoação em cima dele é por causa disso, dessa folguinha a mais que ele quis tirar. Porque as mensagens do Marcelo Paes chegavam, do Dorival não chegavam. Tipo, o Martínez, ele é essa cabeça meio doida mesmo, sei lá como funciona. Hoje fez falta, né? Se tivesse ele ali, podia ter dado mais gás no meio de campo. Mas acho que isso não se faz também. Acho que ele tem que ter responsabilidade como os outros jogadores, né? Mas vamos ver o que o Corinthians vai falar, o que o Corinthians vai... Porque o presidente disse que vai ter uma reunião com o Marcelo Paes, depois com o Marcelo Paes e o Dorival, depois com o Dorival, Marcelo Paes e o Martínez. Vamos ver o que o Corinthians vai fazer aí, vamos ver qual vai ser a explicação e o que vai acontecer com o Martínez. Mas, assim, eu acho que ele vai pro fim da fila, mas o fim da fila do Corinthians nem é tão fim da fila assim, né? E Dudu, você acha que o Dorival vai dar uma chance pro Martínez, vai perdoar ou vai falar, sai daqui e vamos achar outro cara para esse meio campo? Olha, eu acho que nem questão se o Dorival quer dar uma chance ou não. O que a Ana falou, sabe? Não é muito difícil. Ele vai ser obrigado a colocar o Martínez uma hora, até pela quantidade de jogos. Acho que se bobear em fevereiro mesmo ele já joga. Eu ainda acho que o Dorival, mesmo não gostando dele, ele vê ele à frente, por exemplo, do Charles. Ele vê à frente de outros volantes. Até porque, pegando esses jogos mais decisivos, ele foi super importante contra o 100 Mundial na Copa do Brasil, ele jogou um partidaço contra o Vasco, o segundo jogo da final, então ele cometeu erros, comete erros, ok, mas ele tem coisas a favor também que vão pesar na hora dessa decisão que o Dorival vai tomar, porque que nem a gente falou, o Corinthians carece ainda de jogadores no meio de campo e não dá para descartar o Martínez. Então acredito que o Martínez vai jogar e não vai demorar muito não. Se não for nesse mês mesmo, mais tardar em março ele tá jogando com a camisa do Corinthians novamente. Eu acho que pode cancelar as férias dele no meio do ano, né?
Bota ele pra treinar com sub-20, com sub-17, sei lá. Já cancelam. Se ele for pra Venezuela, meus amigos, vai demorar de novo pra voltar. Então, punição do Martínez. Não tem folga na Copa do Mundo. Fica treinando aqui e segura ele em São Paulo. Eu ia falar só que ele tem que ser relacionado para a partida contra o São Bernardo, porque senão, se ele for pro Carnaval, a gente não vê mais ele. Vai perder o Martínez num bloquinho aí. A informação que o Dorival deu na coletiva, né? Que o Martínez chegou lesionado. Então tá entregue ao departamento médico, por enquanto. Eu acho que é um pouco de história para dar uma deixada de molho. E, enfim, não sei, né? O Martínez também vai saber. Mas para decidir o que vai acontecer com o jogador. Ian, já que você puxou aí, e as brabas? Como foi a semana das brabas aí? Voltando de Londres. Foi uma semana bem intensa, né? Elas chegaram de Londres segunda para terça, segunda de madrugada, assim, terça, né? Terça, início da terça. Se reapresentaram na quinta e tiveram o jogo no sábado, né? O jogo que era a final da Supercopa. Diferentemente do masculino, não foi um campo neutro, foi um sorteio, né? Que só o Osmar Stabile viu, porque ninguém mais viu no Corinthians. E foi sorteado a Arena Barueri, que por acaso é do time adversário do Corinthians, né? Mas isso não é... O Corinthians também tá aparecendo no feminino, também tá aparecendo arame liso, né? Joga melhor, domina o jogo, cria oportunidade, chega na cara da goleira, mas não define. Eu acho que o Corinthians ontem teve mais oportunidade no feminino do que o Corinthians hoje no masculino. Ontem perdeu cara a cara com a goleira uns 2, 3 gols e acabou levando a partida para os pênaltis. Teve oportunidade de matar nos pênaltis, num pênalti da Johnson de novo, que resolveu fazer gracinha, mostrar a língua para a goleira em vez de meter a bola dentro do gol. E aí acabou que a gente foi desclassificada, a Tamires perdeu o último pênalti e acabamos sendo vice-campeão de novo, né? O terceiro vice-campeonato seguido do Corinthians. Existem algumas coisas que podem justificar isso, né? A gente já falou algumas coisas assim, eu acho que a CBF tem a sua parcela de culpa. Acho que se quer fazer, então faz igual ao masculino, num campo neutro, realmente neutro. A justificativa é, se fosse em outro estado, que podia ter partidas com as duas torcidas, não teria público, tá? Mas também não teve público, teve 2.000 pessoas só. A Gabi Zanotti até dá uma entrevista e fala que o Corinthians meteu mais torcida em Londres do que eles meteram ontem na Arena Barueri, né? E isso é verdade, realmente. Tem isso, tem pouquíssimo tempo de treino que o Corinthians teve que fazer, acho que para um calendário feminino que não é igual ao masculino, né? Poderia ter tido um pouco mais de sensibilidade, até valorizar o próprio campeonato da CBF e fazer com que dos dois times entrassem de igual para igual, com um tempo de descanso. Mas foi o que eu falei, o Corinthians também tem sua parcela de culpa, porque poderia ter botado a bola para dentro nos 90 minutos, não o fez, né? E podia ter matado o jogo nos pênaltis de novo e também não fez. Acho que precisa repensar algumas coisas aí, tanto da parte técnica, tática, mas também na parte administrativa. Acho que o Corinthians está muito fraco administrativamente no feminino. Eu sei que o Corinthians tem vários problemas administrativos e que às vezes acaba inundado com dívida, com isso, mas também tem que ser brigado por isso, né? Mas, de qualquer jeito, o Corinthians estreia essa semana no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro. Sexta-feira, véspera de Carnaval, às 8 horas da noite. Né? Um absurdo isso, né? Quem quer valorizar o futebol feminino vai fazer uma bobagem dessa, colocar os jogos sexta-feira de Carnaval. Fora de casa, Corinthians estreia contra o Atlético Mineiro, jogo da Globo, o jogo da Sport TV, né? Às 8 horas da noite, na sexta-feira de Carnaval. Já começa aí um outro campeonato, o Corinthians tem que virar a chavinha o mais rápido possível e já começar com vitória, espero que seja assim. Ainda temos alguns campeonatos para disputar, Libertadores de novo, Campeonato Brasileiro de novo, Campeonato Paulista. Tá no começo do ano, Ana, calma, né? Exato. Mas o pessoal já tá desesperado, porque ele perdeu 3 vezes, tem que mandar embora todo mundo. Eu acho que as contratações desse ano foram muito boas, elevaram o nível, e não é por causa de um jogo que o Corinthians acabou de voltar de Londres, onde fez jogos maravilhosos, que tem que se mudar tudo, que tem que se repensar. Já tem gente criticando a Tamires, já tem gente criticando a Zanotti. Acho que não é pra tanto assim, não. É isso, acho que a gente tem que esperar essas jogadoras estrearem de verdade, né?
com calma e dá tempo. As Brabas conseguem se superar ano após ano. As Brabas ganharam muitos títulos. E no ano passado também ganharam títulos, né? Não é que passaram em branco, então tem muita calma. Ô Gui, eu queria falar rapidinho das Brabas, que eu acho que assim, a gente tem que ressaltar que essa Supercopa do Brasil feminina, o Corinthians esteve em todas. Foram 5 edições, o Corinthians esteve nas 5 edições. Mas o que chama a atenção é aquilo que a gente falou, né? O Corinthians está sendo meio que refém do próprio sucesso. Graças ao Corinthians, os outros times estão valorizando ainda mais o futebol feminino, se reforçando. E eu acho que foi muito legal, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas a entrevista até que a presidente do Palmeiras deu antes da partida, da final Palmeiras e Corinthians do feminino. O que ela falou, Dudu? Não, que a repórter lá da Globo falou um monte de coisa. Ela falou, olha, nós não temos incentivos da televisão, vocês ficam pedindo para valorizar o campeonato, mas vocês estão mostrando porque é uma final. Vocês ficam colocando o jogo 8 horas, 9h30 da noite de uma sexta-feira, 3 horas da tarde de uma quarta-feira. Como é que nós vamos ter público para isso? Como é que nós vamos ter renda? Como é que nós vamos poder investir mais no futebol feminino? Eu acho que eu estou dando uma resumida aqui, mas eu acho que foi uma entrevista muito bacana, com uma visão muito legal dela sobre o espetáculo futebol feminino. A gente está defendendo aqui o Corinthians, mas acho que seria muito interessante, de uma forma geral, que todo mundo fizesse. Seria legal ver o Osmar Stabile falar. A gente sabe que as Brabas já falaram isso, vem reivindicando melhores horários, melhores estádios, melhores condições de jogo. A gente critica quando tem que criticar, mas mesmo sendo a presidente do time adversário, a entrevista dela foi bem bacana. O Osmar até deu uma entrevista ontem, porque tem o problema da Fazendinha, né? Que tá com a iluminação da Fazendinha. Nenhum jogo pode acontecer de noite na Fazendinha por causa da iluminação da Fazendinha, tá proibido. O que a CBF fez? Marcou todos os jogos de sexta à noite. Pô, por que não bota o jogo sábado à tarde? Que é muito mais fácil do pessoal ir. Facilitar pra todo mundo pra quê? Tem que prejudicar todo mundo. O Corinthians é muito fraco nos bastidores, né? Já faz muito tempo que o Corinthians não consegue ganhar uma nos bastidores. Isso se reflete no masculino e tá respingando com certeza no feminino também. Gibson, essa semana o Corinthians fez um acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para acertar uma dívida que era de 1,2 bilhões. Negociou ali, uma dívida com o governo, né, governo federal, negociou, ganhou um descontaço de 46%, passou para 661 milhões para pagar em 10 anos, Gibson. Bom negócio ou não? A gente já fez esse negócio várias vezes nos últimos anos. O problema, assim, é pagar, né? Porque fazer o acordo é fácil. Quantos acordos a gente já não fez de renegociação de pagamento para a Caixa da Arena, né? E aí pagava 2 meses e ficava 8 meses sem pagar. No caso da Arena, inclusive, entregou tudo para a Caixa, né? No final, quem manda na Neoquímica Arena é a Caixa, né? Não é o Corinthians, enfim, né? Então, essas outras dívidas que eu falei, já teve outros momentos também que a gente negociou, ganhou desconto. Só que aí não paga, esse desconto some. Não é que esse desconto é eterno. E, se a gente não pagar, daqui a 10... Não. Eu só acredito vendo, né? É difícil acreditar que, assim, sem uma mudança brutal de administração no clube, que a gente vai ter 10 anos de administrações responsáveis honrando esse acordo. Aliás, eu não aposto nem até o final do ano que esse acordo esteja em vigor, enfim. Mas, de novo, espero pagar com a língua. Sei lá, fico meio cabreiro. E pra gente fazer as contas, né, pra não ficar nessa ideia abstrata aí, né, 661 milhões dividido por 10 anos dá 66 milhões por ano. Dividido em 12 meses, né, então cada mês o Corinthians vai ter que pagar 5,5 milhões e meio por mês em imposto ou dívidas que já tinham que ter acertadas. Quer dizer, é um dinheiro, 5 milhões por mês que o Corinthians está jogando fora, né? O Corinthians não está investindo nele mesmo, está pagando contas atrasadas. E o problema que o pessoal reclama é o Memphis, né? É impressionante como a conta não fecha aí, né? Talvez o Corinthians, com essa conta, não pudesse estar contratando o Memphis. Aí é uma outra discussão. Mas o que tira o dinheiro do clube mesmo são essas péssimas administrações passadas que tá aí. O Corinthians vai ter que gastar. E é isso, né? Todo mês. Não é tipo um mês agora, daqui a pouco paga. Não. Todo mês, senão
o Corinthians vai ter mais juros aí em cima dessa dívida e pode ter revertido esses descontões aí que recebeu nesse momento, né? Uma das garantias que o Corinthians deu é o Parque São Jorge. Podia já dar com todo mundo dentro, né? Mesa, computador e associativo todo junto. Diretoria, conselheiro vitalício, então, pô, esses aí vocês podem levar já, né? Não precisa nem pagar, nem descontar da dívida. Aposto que eles vão querer devolver e falar, não, melhor a gente considerar pago. Tá louco, meus amigos. E o mais absurdo, Dudu, é que o Corinthians está processando a Safiel por usar Fiel no nome. Você acredita nisso, meu amigo? Não pode usar Fiel no nome. O Corinthians é detentor da palavra fiel e está processando aí a Safiel. Enfim, só para enrolar mais essa história toda, né? É um absurdo. Até porque eu acho que é para ganhar tempo, que nem você falou, Gui. Eles são os donos do Corinthians, eles não querem que o Corinthians tenha um novo dono. Então vamos enrolar o máximo que dá. Eles estão prejudicando ainda mais o Corinthians, eles estão se prejudicando, não estão querendo ajuda, que nem você acabou de falar. O Corinthians vai ter que pagar 5,5 milhões por mês de imposto. Poderia isso acertar o que está devendo para o Memphis, o que está devendo para alguns outros jogadores, premiações até para o futebol feminino, mas não, eles estão preocupados que o projeto que quer ser a SAF do Corinthians tem Fiel no nome. Vamos se preocupar com coisa mais interessante. Vamos se preocupar com o Corinthians, né? Vamos parar com bobagem, vamos se preocupar com o Corinthians. Enfim, essa semana também rolou na comissão do Senado a aprovação de um projeto vetando a publicidade de bets, né? O projeto original era do Randolph Rodrigues, do PT, mas a versão aprovada no final foi a da Damares Alves, do Republicanos, aí mostrando que está unindo a situação com a oposição aí, esse projeto que veta a publicidade de bets. Ô Dudu, a gente já tinha falado um pouco disso, né, que era um risco, que o Corinthians estava... O risco, não só o Corinthians, né, mas o futebol em geral, que essa proibição poderia vir. Enfim, ainda não é oficial, não está proibido, os clubes podem continuar fazendo e tudo mais, mas é um projeto que agora vai para aprovação, vai continuar sendo analisado e caminha aí, pode ser aplicado aí nos próximos anos, né? Provavelmente não é tão rápido assim, mas está correndo isso aí no Senado Federal. Isso é complicado, a gente já tinha comentado sobre isso, porque praticamente todos os times do Campeonato Brasileiro são patrocinados por Bet. Eu não sei muito o que vai dar ainda, né, Gui? A gente teria que esperar, porque o campeonato termina só em dezembro, precisa ver quando que isso seria aprovado, de que forma seria. Os clubes, não só o Corinthians como os outros, têm contratos a cumprir, mas vamos esperar o que o Senado vai definir. Mas era uma coisa que a gente já vinha alertado aqui, que o Corinthians deveria também se precaver, se resguardar para evitar problemas futuros aí. Principalmente não, ainda mais na questão financeira, né? Só para lembrar, né? A gente aqui é tudo velho, né? Todo mundo aqui cresceu vendo propaganda de cerveja na TV. Já não se faz. Todo mundo cresceu aqui vendo propaganda de cigarro na TV. Também já não se faz, né? Então, o próximo aí são as bets e eu acho que vai passar. Logo menos isso vai mudar. Então, enfim, o Corinthians pode até usar isso para tentar aí conseguir mais dinheiro antes que essa fonte seque de vez. Próximos jogos do Corinthians. Na quinta-feira joga contra o Red Bull Bragantino às 8 da noite na Neoquímica Arena. Pelo brasileiro, né? Agora a gente precisa avisar que é o brasileiro, é o paulista, enfim, ainda mais quando é um adversário de São Paulo mesmo. Transmissão do Premier. Ô Ana, na Neoquímica Arena temos um scout negativo contra o Red Bull Bragantino. 10 jogos, 4 vitórias nossas e 5 derrotas nossas. Um empate. No ano passado perdemos, né? Por 2-1. O Kaká fez o pênalti, depois marcou o nosso único gol. E a gente foi levar lá o gol derradeiro no final da partida. Não sei se você lembra desse jogo. Não lembro muito desse jogo, mas espero que também não. Já perdemos, não é melhor nem lembrar mesmo. Espero que o Corinthians mude, não precisamos fazer ponto no brasileiro, né? Já que abrimos mão do primeiro jogo para ganhar a Supercopa. Então acho que o Corinthians precisa ganhar do Bragantino e eu entraria com o time titular na quinta e com reserva no domingo e veria o que acontece no Paulista. Mas eu acho que é isso. Eu acho que não importa
o retrospecto. Importa a gente tentar meter a porra da bola na rede. Gibson, nossa última vitória na Neoquímica Arena foi contra esse adversário, né? Foi em 2022. 1-0. O passe foi do Roger Guedes e o gol foi do Pernilongo. O time era treinado pelo cara da sogra lá. Faz tempo, hein? Esse cara vai ficar o técnico da sogra pra sempre, né? Aqui no Brasil é assim. Vai passar férias aqui, ele vai escutar de algum corintiano. E a sogra, meu amigo? Vai escutar, vai escutar. Eu tava vendo que os caras estavam berrando isso nos jogos dele lá na Europa também, né? É, sim. Perguntei, a sogra tá bem? Cara, a gente já começou com o pé esquerdo o campeonato. É ponto corrido. Tudo bem, tu fica tudo embolado ali no começo. E aí fica aquela desculpa de, teve 4, 5 rodadas no campeonato, então tá tudo... Dá pra chegar. E fica assim, dá pra chegar, daqui a pouco tá no meio do campeonato e não chegou. E aí tá na... Quando eu digo chegar, eu não tô falando de disputar o título, tô falando de ficar ali na frente. Ficar uma posição mais confortável, ficar mais legal no campeonato. E aí fica brigando ali naquele miolinho, e fica que os outros campeonatos que a gente viu recentemente de brasileiros que a gente participou, enfim. Então, cara, seria muito bom começar a abrir o olho e pontuar no brasileiro, pra não começar com essa história de que, não, dá pra chegar, tá todo mundo perto, fica nesse eterno, dá pra chegar. Vamos chegar, cara, né? Vamos ficar um pouquinho mais na frente do campeonato pra ficar um pouco mais tranquilo, até para outras competições também, enfim. Seria muito bom essa vitória. Mas é um adversário chato, a gente sabe, né? Ô Dudu, nesse ano jogamos contra o Red Bull e levamos 3-0, né? Não foi na nossa casa, foi na casa deles, e a partida pelo brasileiro agora é na Neoquímica Arena, mas 3-0 não é fácil, não. É o Corinthians que não tem dado muita sorte contra esse time, e a gente já sabe que não dá muita sorte contra o Mancini, né? Impressionante. Seria importante vencer para ganhar aí um fôlego, para retomar, né, um pouco de ânimo. Eu acho que o Dorival vai acabar mesclando, vai acabar escalando alguns jogadores, porque o Corinthians não está garantido no Paulista. Vale lembrar que o Bragantino também perdeu o jogador mais importante deles, foi vendido depois daquele jogo contra a gente. Então, acho que o Corinthians consegue buscar uma vitória quinta-feira e depois pensar com calma, com mais carinho, com mais inteligência no time que vai botar no domingo. E domingão temos o São Bernardo, né? 8h30, fora de casa pelo Paulista, né? Transmissão da Record, Cazé, TNT e HBO Max. Sem o Matheus Pereira, né, Ana? Que levou o terceiro amarelo nesse jogo do domingo. E, enfim, qual a sua expectativa aí pro jogo de domingo que vem? Olha, eu entraria com o time misto. Quase o time que jogou contra o Capivariano, e veria o que dá. Não vejo muito o Corinthians ficando fora entre os 8. Tem jogo jogando um contra o outro. Então acho que o Corinthians tem condição de fazer um bom jogo. Mesmo com o time misto, o time quase reserva. Mas o Matheus Pereira pode ser substituído pelo próprio Carrídio, pelo Charles, pelo Alan se chegar, que já vai tá treinando no Flamengo. Então, acho que não é nada muito complicado para o Corinthians aí esse jogo. Não vou falar que vai ser fácil. Não vai ser fácil. Nenhum jogo está sendo fácil esse começo de temporada. Mas tem condição aí de fazer um bom jogo e garantir a classificação. Eu espero que o Corinthians jogue bem. O São Bernardo vai jogar a classificação dele, né? Porque tem 8 pontos. Se ganhar do Corinthians, chega a 11. Né? Então vai vir para classificar. Mas eu acho que o Corinthians, mesmo com um time misto, pode ganhar sim. E espero que os meninos joguem bem, porque eu acho que são eles que vão jogar. Gibson, a gente tem que tomar cuidado com um gol de ex, né? Da lei do ex. O Júnior Urso tá jogando lá no São Bernardo. E o São Bernardo também contratou o zagueiro Pablo, que foi campeão com a gente, inclusive, em 2017, né? O Pablo foi campeão, depois não jogou mais, enfim. Ele ainda também não jogou no São Bernardo, foi contratado, mas pelo que eu entendi, ainda não fez uma partida. Não sei se vai fazer agora, né? E o São Bernardo tá fazendo esse investimento nesses jogadores, né? Porque conseguiu acesso para a Série B, tava na Série C e foi para a Série B. Esse ano vai disputar aí a segunda divisão, tentando o acesso aí para a Série A no ano que vem. Nossa, Júnior Russo agora deu um flashback aqui na cabeça, mano. Bom ou ruim? Sei lá, eu achava o cara simpático, mesmo fez falta no time, enfim. Agora, não, lei do ex
é aquela coisa que é uma bobagem do futebol, mas que funciona, né? Você tá cansado de ver. Então, assim, não custa, marca direitinho, o cara não deixa ele folgando ali, né? Mas eu concordo com a Ana, esse jogo dá pra ganhar razoavelmente tranquilo. Eu não entraria com um time reservão, assim, mas eu daria uma aliviada no time e deixo o resto no banco ali se precisar. Só não vai esperar, tipo assim, pra botar com 35 mil no segundo tempo, né? Então, assim, se é pra fazer substituição, pra ir atrás de placar, faz antes. E Dudu, eu vi aqui que o São Bernardo tem um tal de um ponta esquerda, Chaporã, já com 2 gols no campeonato aí, parece que ele consegue provocar aí uma festinha ali no lado esquerdo do São Bernardo. O São Bernardo gosta de jogar muito no 4-2-3-1, mas assim como o Corinthians tem desfalque, eles também têm, né? 2 jogadores foram expulsos na partida de ontem, que eles perderam pro Novo Horizontino. Eles jogam a classificação, mas eu acho que nem é essa muito a questão. O São Bernardo tá focado mais na Série B do Campeonato Brasileiro. Então tem que tomar cuidado com o time. O Corinthians já enfrentou eles lá, já ganhou deles lá. Já jogamos contra eles na Copa do Brasil também, dentro do estádio lá, 1º de maio, se eu não me engano é o nome do estádio. Dá para ganhar esse jogo e buscar uma colocação um pouco melhor no Paulista para tentar decidir em casa a fase dos mata, né? E aí, vocês querem falar mais alguma coisa? Trazer algum destaque aí? Só que o Seahawks foi campeão, você falou agora, o Seahawks foi campeão. Acabou o Super Bowl, acabou de acabar o Super Bowl. Boa, Dudu. Parabéns, meu velho, parabéns. Primeira vez? Segunda vez. É isso então, meus amigos. Vamos encerrando esta live, encerrando este podcast 474. Mas não sei antes, o Gibson lembrar as nossas redes. Bora lá. Estamos ao vivo somente no YouTube, temos também o Instagram, Facebook, Twitter ou X ou X, como você preferir, o SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram, TikTok e Blue Sky. Todos eles Irmandade Corintiana com TH. Escrevam certo, pelo amor de Deus. Só no Blue Sky, no Twitter /x/x, que é Irmandade Timão. E Dudu, na semana que vem estaremos de volta ou a gente vai estar pulando o carnaval? Não, estaremos de volta. O bloquinho vai ser aqui com vocês, né? Lá por volta das 11 horas, é o horário mais ou menos o horário de hoje também, para falar da semana do Coringão e projetar a próxima semana aí, dependendo da classificação, que posição vamos ficar no Paulista, para falar do Brasileiro e falar das brabas também. E aí, Ana, vai ter mais gol do Terrão essa semana? Eu espero que sim, né? Depende mais do Dorival. Quando ele escala, tem, né? Então vamos torcer pro Dorival escalar, que aí Guinegão come mais um bife acebolado. Então é isso, meus amigos. Vamos encerrando essa live, este podcast. Esperamos vocês na semana que vem. Muito obrigado e... Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!